Para lotar a sua agenda, não se preocupe com o preço. Quantos dentistas, odontopediatras, ortodontistas, dentistas que trabalham com implantes, estão preocupados com o preço, né, dos procedimentos, para poderem buscar os pacientes para o consultório. Mas não é esse caminho que é o ideal para você fazer com que o seu consultório esteja lotado de pacientes particulares. Aqueles profissionais que estão se preocupando muito com a questão monetária do preço, eles se esquecem do mais importante, que é a valorização do produto que eu entrego. Os pais, no caso da odontopediatria, no caso da ortodontia, os pais precisam enxergar valor naquilo que eles estão procurando. Né? Então, os profissionais que estão aí na rede social o tempo todo gritando: venha tratar comigo, a minha limpeza custa tanto, eu te dou um desconto. E aí eu entro nessa parte do desconto. Não é dando desconto que você vai encher a sua agenda de pacientes particulares, né? Por que você tem que dar desconto? O seu valor é o seu valor. O preço monetário que você coloca no seu valor, ele existe. E quem são as pessoas para poder dizer que você precisa dar um desconto para elas enxergarem valor? Claro que não. Quando você se dispõe a comprar um produto de uma marca que você conhece, você vai no shopping, vai comprar uma camiseta Lacoste. Você já espera uma qualidade, um valor naquela camiseta Lacoste. Então, quando você vai comprar esse produto, você já sabe o que você vai comprar. Você já sabe até mais ou menos qual o valor monetário, o preço que você vai pagar para você ter uma camiseta Lacoste. E assim era o nosso consultório. Os profissionais que ficam buscando muito essa questão de dar desconto, de colocar preços baratos, né, nos atendimentos, nos procedimentos, eles nunca vão alcançar o patamar que eles merecem. Só para falar uma coisa, eu quero contar um caso, mas antes disso, você que está aqui comigo hoje, eu sou tia Bela, eu sou odontopediatra, eu amo atender as crianças, eu amo fazer uma odontopediatria de valor, uma odontologia que eu sempre sonhei na minha vida, né? Não é só a questão de ter os melhores materiais, mas ter uma entrega satisfatória com os melhores materiais, com a melhor técnica, mas também com construindo algo de valor que as pessoas enxergam no meu trabalho. Foi por isso que eu consegui conquistar o patamar que eu cheguei hoje, com uma agenda lotada, sem horário para amanhã, para depois, para daqui a 6 meses, com lista de espera no meu consultório das pessoas que querem consultar comigo agora e não conseguem porque eu não tenho horário por agora. Então, é isso que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar construir um caminho diferenciado onde a gente é valorizado e não precificado pelas pessoas que estão aí fora. Só para lembrar uma coisa que eu queria contar um caso, a minha mãe sempre foi uma pessoa que detestou essa palavra barato e desconto. Então, muitas vezes a gente viajava juntas, né, para fora, às vezes do Brasil, ou mesmo aqui, entrava em algum lugar, e as pessoas têm muita mania de querer entrar no lugar e falar assim: vamos pedir um desconto e tudo. E minha mãe, eu fui criada dessa maneira, né? Toda a vida minha mãe sempre falou: não peça desconto. Procure valor naquilo que você está comprando, porque aí sim você vai adquirir um produto de qualidade, né? Existe até a frase: o barato sai caro, porque muitas vezes as pessoas que buscam só preço, elas muitas vezes não encontram a qualidade que elas estavam querendo, né? E esquecem de ver que o grande problema está no ficar buscando só barato, 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 desconto, desconto, desconto. E assim tem que ser no consultório. A gente tem que ter muita preocupação também com a ética. Quando a gente estuda, quando a gente se forma, quando a gente se prepara para ser um bom profissional, a gente está investindo, né? Investindo nosso tempo, nosso dinheiro para fazer curso. Eu agora vou no congresso de odontopediatria, que vai acontecer no final de setembro, começo de outubro, presencial. Escolhi ser presencial, quero estar lá com os professores, quero participar da feira de produtos para poder trazer coisas novas para o meu consultório. Então, assim, eu estou sempre buscando valorizar o meu serviço para que esse investimento que eu faço, ele seja visto pelos pais que vêm no meu consultório. E as pessoas que estão muito ligadas em preço, e você vai concordar comigo, são pessoas que muitas vezes não investem nem num congresso,
porque acha que está gastando dinheiro indo para um congresso e a gente não está gastando. A gente está investindo para saber o que tem de novo em termos de material, em termos de estrutura, troca, né, de casos no congresso, como isso é valorização daquilo que eu tenho para oferecer. E uma coisa muito importante também, que quando a gente forma com uma bagagem que é a bagagem da faculdade. É a malinha que você sai da faculdade com o seu conhecimento. Só que essa malinha ainda está muito vazia. Durante a sua carreira, a construção mesmo do seu caminhar, você consegue agregar muitas coisas dessa malinha que vão fazer com que o seu valor também se torne maior. Então, é muito importante que você pare de ficar ligado na questão do preço. Então, quem fica muito preocupado com o preço para poder encher a agenda, nunca vai ter uma clientela de valor. E essa clientela de valor é aquela clientela que te valoriza, é aquela clientela que não te abandona mais, porque experimentou algo que ela viu significado em investir o dinheiro dela numa consulta onde ela enxerga um valor. Né? Quando eu criei o protocolo Encantamento Tia Bela, eu tive essa guinada de pensar em construir algo de valor. As pessoas estavam muito ligadas antes do meu protocolo, e até digo eu também, muito ligada em tentar encher a agenda a qualquer preço, né? E aí vem a questão a qualquer preço. Mesmo quando a gente fala a qualquer preço, a gente não esteja se referindo ao dinheiro, a gente quer lotar a agenda de qualquer maneira, e aí significa a qualquer preço. Mas quando eu percebi que eu precisava esquecer valor e criar algo de valor, aí eu consegui colocar o preço monetário que se refere ao valor da minha entrega. Então, isso é extremamente importante. Se você não conseguiu se conectar com o que eu acabei de falar, volta um pouquinho esse vídeo, que você vai receber assim, a mensagem principal, né, que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje. É exatamente isso. A gente só muda a nossa conta bancária quando a gente também, arregaça a manga para mudar também o que eu estou entregando. As coisas não vêm de graça, né? Eu, toda a vida, fui uma profissional muito aberta a trabalhar, a ter garra, a querer mudar de vida, a construir algo que eu olhasse para trás na minha carreira e eu falasse assim, poxa, valeu a pena, né? Vamos supor aí que eu trabalhe 40 anos aí, eu estou com 29 anos de formado, vamos supor que eu trabalhe mais 11 anos, eu olhar para trás e eu poder falar, nossa, valeu muito a pena esse tempo que eu me dediquei a uma odontologia, uma odontopediatria de valor. Mas esse valor não cai do céu. E sabe o que acontece com muitos profissionais que ficam muitas vezes ligados nessa questão só de preço? Existe uma coincidência muito grande, porque quem está muito ligado em preço e tem medo de cobrar, tem medo só quer dar desconto, só fica preocupado se os pacientes vão vir e coloca o preço lá embaixo, muitos desses profissionais, também estão enraizados nos convênios, que, na verdade, né, tem um valor monetário baixíssimo. Você pegar aí um convênio, quando eu atendia convênio em 2016, que foi quando eu abandonei tudo, vamos colocar aí que o convênio me pagava em torno aí de 17, 18 reais por uma profilaxia, uma limpeza. Como que eu poderia imaginar que eu iria construir algo de valor para a minha vida recebendo 17 reais? Mas não bastava eu apenas ficar reclamando, né, achando ruim, me sentindo insatisfeita, numa zona de conforto, desanimada, me sentindo desvalorizada pelas pessoas. Eu precisava agir, né? Porque senão a gente entra só nessa reclamação e a gente não faz nada, não vai acontecer nada. Então eu precisei acordar para a vida e pensar, poxa, o que eu estou entregando de valor assim para essas pessoas que eu me sinto no direito de querer que elas me valorizem e me cobrem um valor monetário que eu acho justo? O que eu estou entregando? Né? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer agora. O que você tem oferecido aos seus pacientes no seu consultório em termos de consulta para as crianças que os pais poderiam te valorizar mais? Então, é importante a gente ser honesto com a gente mesmo. E eu precisei passar por isso.
E talvez você esteja no fundo do poço como eu estive, vivendo um momento de insatisfação pessoal, de insatisfação profissional, de insatisfação monetária, porque talvez o seu consultório você esteja conseguindo somente pagar as contas e ficar no 0 a 0. Né? E quem fica no 0 a 0 está empatado. E o que é o empate? Não foi para um lado nem para o outro. Então, você não cresceu profissionalmente. Então, a gente precisa, muitas vezes, desempatar a nossa vida. E esse desempate, ele pode vir simplesmente com um protocolo assertivo do seu consultório, onde você vai agregar passos na consulta que os pais vão enxergar valor no seu atendimento. Aí sim, você vai estar agindo com honestidade com você e com as pessoas que te procuram no consultório. Porque quando a gente solicita, quando a gente exige que as pessoas nos deem valor, a gente precisa entregar coisas de valores, né? E aí eu vejo que alguns profissionais fazem consulta em criança, abre a porta, marca a consulta, recebe a pessoa e não sabe nem o que vai falar com os pais, né? Vai falar o que veio na mente naquela hora, vai perguntar endereço, nome, idade, quantas vezes escova o dente, se usa fio dental, né? Para alguns esquece de perguntar se usa fio dental, para alguns pergunta se a criança é prematura, que é tão importante na odontopediatria, né? Ou para outros esquece de perguntar, e naquele que ele esqueceu de perguntar, a criança aparece ali na cadeira com um defeito de esmalte, que está intimamente ligado com a prematuridade da criança. Então, quando a gente tem uma ficha organizada, quando a gente tem já as perguntas corretas, com uma sequência lógica pertinente, que gera um valor tanto para os pais que estão sendo questionados sobre a criança e para você que está seguindo uma lógica, uma construção de poder conhecer aquela criança, aí sim você está construindo um negócio de valor, né? E a odontologia é um negócio. E a gente tem que ter muito cuidado, mais ainda, porque a gente trabalha com um negócio que envolve vida, né? A criança vem aqui, hoje eu atendi uma bebezinha, 2 aninhos, é um bebê ainda. Acabei de atender uma criança que agora, de 7 anos, que trouxe o irmãozinho que acabou de nascer, veio no carrinho, né, com 32 dias de vida. E a mãe já vira para mim e falou, Tia Bela, olha aqui, ó, já é seu paciente. Como que eu construí, né, uma coisa tão de valor que a mãe já traz uma filha e já me mostra um bebê de 30 dias e já vira para mim do nada e fala, já é seu paciente. Porque ela fidelizou comigo. Ela encontrou algo de valor no meu atendimento para a filha dela mais velha que ela não quer abandonar. Então, muitas vezes, existem profissionais que não conseguem construir uma carteira de valor no consultório porque também não trabalham aquilo que precisa ser trabalhado na mente dos pais para que eles fidelizem a família inteira em você. E quando eu falo fidelizar, muitas vezes não é só o irmãozinho, né? Porque a mãe vem e a mãe tem uma irmã que está grávida, ou que já tem uma criança, e ela, por encantamento, por gostar do seu trabalho, por enxergar que é uma profissional que cuida, que se preocupa, que pergunta o que precisa ser perguntado, que faz uma consulta que segue uma sequência lógica, é claro que ela vai te indicar para a irmã dela, porque o que a gente recebe de bom, a gente tem uma necessidade natural de querer propagar para que outras pessoas experimentem e vivam a experiência que você viveu. Né? Eu sempre dou o exemplo da Disney, porque para mim o encantamento da Disney é o maior encantamento que eu já vivi na minha vida com relação a entretenimento, a passeio familiar. Então eu acho que a Disney ela é assim, quando eu preciso dar um exemplo, eu amo fazer o exemplo da Disney. Quando você vai à Disney, você chega na Disney, você não é recebido de qualquer jeito, né? Existem vários parques na Disney. Todos os parques na Disney trabalham pessoas diferentes, mas todas as pessoas, elas te recebem da mesma maneira. Né? Existe um protocolo de acolhimento das pessoas. Eu acho muito legal que quando você chega no estacionamento da Disney, você não entra com o carro que você está, quando a gente vai, a gente sempre aluga carro, você não chega no estacionamento e vai estacionando aonde você quer. Existem pessoas que vão organizando o estacionamento, então você entra e você vai parar lá no começo do estacionamento.
Você vai parando e as pessoas, elas aceitam. Não existe essa questão de entrar uma pessoa e ser mais esperta e querer parar um pouco mais perto da entrada do parque. Não, existe respeito, existe protocolo, porque eles sabem que para caber todo mundo de forma organizada, as pessoas precisam entrar desse jeito. Então, da mesma forma, no seu consultório, para que as pessoas sejam recebidas da mesma forma, organizada, com acolhimento, com presteza, com perguntas desde a marcação da melhor forma possível, é preciso ter um protocolo. Quando você desenvolve esse protocolo no seu consultório e aplica, aí você vai parar de se preocupar muito com essa questão de ter que dar desconto, com essa questão de preço, tá caro, tá barato, o que eu faço? Porque você já construiu algo de valor e que as pessoas começam a perceber, opa, essa dentista que começou a trabalhar aqui na cidade, ou que já trabalha, tá diferente. Olha para você ver. Olha o Instagram dela. Ela postou um vídeo que ela abriu um consultório novo. Que beleza. Olha aqui, ela investiu em estrutura. Olha como é que ela tá falando bem. Olha a roupa dela. Ela tá falando em carinho. Gente, ela tá falando em cuidado agora, em atenção. Ela tá falando em missão na vida dela. Então, esse profissional começa a chamar atenção ali na cidade. E eu falo isso por mim, que criei o protocolo Encantamento Tia Bela, que desenvolvi tudo isso que eu acabei de falar, e pelas minhas alunas do meu curso Protocolo Encantamento Tia Bela Online, que pegaram o protocolo, que colocaram em prática, né, e executaram, fizeram um planejamento daquilo que eles queriam para a vida, para a carreira deles, e elas implementaram metas, cumpriram as metas e hoje estão inaugurando clínicas com esse protocolo Encantamento Tia Bela implementado, assertivo e já começando a modificar o pensamento das pessoas da cidade que já estão enxergando valor naquilo que está acontecendo naquele lugar, naquele consultório. E sabe o que acontece nesse momento? As pessoas, elas são tão atraídas por essa forma protocolada de atendimento, que pode ser que a vontade é tão grande de experimentar aquele atendimento que está sendo colocado nas redes sociais, que a rede social é um excelente meio de você divulgar o seu trabalho, que mesmo que essa pessoa já tenha anos que leve a criança dela em outro dentista, ela sente que as coisas mudaram. Ela sente uma necessidade, opa, deixa eu conhecer essa dentista aqui, que tá tudo diferente, tudo, e ela vai. E aí ela percebe que o outro parou no tempo. E a gente precisa compreender que a dinamicidade da vida, do cotidiano do consultório, nos exige modificarmos todos os dias, melhorarmos todos os dias em vários aspectos, né? E aí eu falo, não só no aspecto científico, que é obrigação, você participar de congresso, você fazer cursos, imersões, fazer uma pós-graduação, quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, mas também na questão da humanização. As pessoas hoje mudaram, as pessoas se conectam muito com pessoas que entregam serviços, né? Não existe mais aquilo só da pessoa te entregar só um serviço. Ela pode ser uma excelente profissional na parte técnica, e o consultório está vazio, porque ela não sabe fazer essa conexão, né, do que eu sei fazer e como eu entrego o que eu sei fazer. E as pessoas hoje, cada vez mais, elas estão ligadas nessa conexão. E quando se diz respeito à criança, mais ainda, porque os pais enxergam que a criança ela não tem ainda uma capacidade de escolher nada, né? Tudo que se você tiver filho, você vai entender o que eu estou falando. Quem escolhe as coisas para sua criança? Você. Não é a sua criança que fala, olha, eu quero ir em tal lugar, eu quero estudar naquela escola, eu quero ir naquele dentista, eu quero ir naquela médica. Não. O adulto que escolhe tudo para a criança. Então, é muito importante você perceber que os pais hoje, eles estão ligados nessa conexão, né, com o profissional, de como o profissional entrega o que ele sabe fazer bem, e eles estão mais ainda, eles estão de olho na conexão que você faz com a criança. Porque o nosso trabalho, a nossa lida, a nossa mão, ela exerce uma função na criança ali, né? Então, o modo com o qual eu consigo fazer o manejo de uma criança no consultório, os pais estão de olho.
E se eu não tenho um protocolo onde eu sigo cada passo para poder chegar na cadeira e conseguir criar um canal de confiança com a criança, eu vou demorar muito mais a conquistar essa criança consequentemente, conquistar os pais. Essa semana eu tive um atendimento muito lindo no meu consultório, e quem me segue no meu Instagram da minha clínica deve ter visto um Reels que eu fiz. E eu contei um pouquinho a historinha da criança, né? Que um bebezinho, já com 2 anos e pouquinho, e que eu consegui nessa última consulta já fazer todos os procedimentos sem choro, né? E o pai, que é um pai que não conta, infelizmente, mais com a mãe da criança, que faleceu quando o bebê estava com 5 meses, então o pai, ele é sozinho para criar a criança. Ele conta com pessoas que ajudam a cuidar da criança, mas ele assumiu mesmo, ele que cria, ele é uma pessoa maravilhosa. E o bebê vem em mim desde pequenininho. E desde pequenininho que eu faço a consulta protocolada. Então você vê uma pessoa fragilizada naquele cuidado, que é só ele para cuidar, que é um pai, encontra uma profissional que ele enxerga um valor, que age com um protocolo assertivo para cuidar, para atender, né? Com todo amor, com todo carinho, com toda a paciência, o bebê dele, ele não me larga mais. E essa semana foi incrível, porque a gente conseguiu fazer todos os procedimentos já sem choro. E sempre com o pai ali do lado, e é bonitinho, porque no Rios a gente percebe, depois eu estava analisando o vídeo que a minha secretária estava fazendo, e aí eu com o bebê na cadeirinha e o pai estava atrás. E aí, quem sentou com a bebezinha foi a babá, que cuida, porque ela faz os cuidados de higiene também, e ele ficou do lado do bebezinho. E era tão bonitinho, porque cada movimento meu, para tentar me conectar com o bebê, para que ele não chorasse, o uso do sugador, a escovação na boca, o fio dental, o motorzinho, tudo isso, todos os passos que eu usei, que fazem parte do protocolo, fizeram com que eu construísse um canal de confiança com aquele bebê. E o pai, que eu achei o mais lindo, que tudo que eu fazia, que eu mexia, depois eu fui ver no vídeo, a alegria do pai. Ele olhava para o bebê, olhava para mim, olhava para o bebê e se alegrava com a alegria do bebê se conectando comigo. Então, assim, quando eu digo que os pais, eles estão de olho nisso, porque eu acho que não existe maior felicidade para a gente que tem um filho, e eu tenho dois, é a gente assistir, né, o coração dos nossos filhos pulsando de alegria, o sorriso que os nossos filhos eles fazem quando eles estão com um sentimento de felicidade, que é possível sim no dentista. E a gente precisa compreender isso. Odontopediatria, ela é difícil, sim, né? Às vezes as crianças, por processarem muito mais as coisas pela emoção, as crianças menores, elas têm um pouco mais de dificuldade de construir, de processar pela razão. Mas quando a gente entra nesse período da emoção, com as escolhas assertivas, com os passos assertivos para construir esse caminho e chegar no momento de, opa, falar assim, hoje a chavinha virou, o bebê não chorou. Que pode acontecer com o bebê de 2 anos, que pode acontecer já sem ser bebê. Pode acontecer da chavinha virar só com 5 anos. Mas pelo menos você que é uma profissional que trabalha já com o protocolo, você tem a certeza, e os pais também, que você estava andando pelo melhor caminho para poder chegar nessa hora de virar a chavinha. E o que mais acontece, e que eu vejo que deixam os pais, os profissionais mais frustrados, é que eles veem, muitas vezes, que eles não conseguem condicionar a criança porque não estão tentando pelo melhor caminho. E quantos profissionais, às vezes, me escrevem, Tia Bela, como que eu faço? Porque eu cobro a consulta, já não queria cobrar, mas não consigo fazer nada. Aí a pessoa volta mais 3 vezes e eu não cobro nada, porque eu não queria cobrar nem a primeira consulta, então volta que eu não consegui fazer nada, e aí eu estou trabalhando de graça, e eu estou muito desanimada com a odontopediatria. Sabe o que está acontecendo? Falta de um protocolo. Quando você não tem um protocolo assertivo, você não sabe nem aonde você errou, porque você fez a consulta cada hora de um jeito, você não sabe se aqueles passos principais, né, de uma consulta, se você executou com maestria, deu o seu melhor,
preparou os pais, por exemplo, para o momento do choro, que é um ponto que muitas vezes provoca um desastre na consulta. Então, esse ponto, o protocolo, ele já te entrega o que, que você tem que fazer para preparar os pais para esse momento. Porque mesmo que haja um choro terrível, mesmo que você não consiga finalizar essa consulta do jeito que você queria, você sabe que você passou por esse ponto. Então, na próxima consulta, você sabe que aquele foi um ponto da dificuldade. E eu vou te dar uma dica. Eu sempre anoto na minha ficha, eu gosto de colocar assim, por exemplo, se a criança não chorou, eu ponho um mais. Né? No final, eu vou lá onde os pais assinam e ponho um mais. Então, eu já sei que aquele bebê ou aquela criança mais velha não chorou na consulta, que deu tudo certo. Que eu fiz todo o protocolo e a criança conseguiu uma conexão comigo e eu também não tive nenhum problema com os pais. E eu gosto da ficha clínica, eu tenho um campo lá que é assim, postura dos pais. E nesse campo de postura dos pais, fica do outro lado da folha, eu escrevo ali algumas coisas que eu quero trabalhar mais com os pais. Por exemplo, eu trabalhei com os pais a questão do choro, preparei os pais, mas eu ainda senti que a mãe ficou um pouco engolindo seco ali, porque não queria que o bebê chorasse. Mas me ajudou porque eu preparei. Então, eu escrevo lá, mãe, e põe um código meu lá, um menoszinho pequenininho, e coloco lá. Ficou um pouco ansiosa ou ficou um pouco aflita. Então, quando eu recebo essa criança de novo no meu consultório, eu já sei qual ponto do protocolo eu preciso trabalhar um pouquinho mais para que esse menos ele possa sair da ficha nas minhas novas anotações. E assim eu faço muito com os bebês. Por exemplo, eu começo uma consulta e o bebê chorou na hora do fio dental e tudo deixou, mas o fio dental não deixou, foi a hora que chorou, né? Mas os pais ajudaram e tal. Então eu sei que na próxima vez, aquele ponto do protocolo do fio dental que eu faço antes, né, no passo a passo antes de chegar na cadeira, eu preciso trabalhar um pouquinho mais com a criança, para que ela chegue na cadeira já preparada para o uso do fio dental sem chorar. E uma coisa que é muito importante, nós como odontopediatras, a gente também estudar a questão do comportamento dos bebês e das fases cognitivas que eles se encontram. Por quê? Existe muito profissional aí que esquece e exige um padrão de aceitação, de compreensão de uma criança de 2 anos igual a uma criança de 3 anos. Então, a criança, o bebê principalmente de 2 anos, ele é outro bebê com 2 anos e meio. 6 meses, né, de evolução cognitiva, neurológica no bebê, é um avanço extremo. Então, é preciso que o profissional ele esteja preparado quanto a isso. E isso é uma coisa que eu vejo muito. O profissional se estressa, acha ruim, acha que a mãe não ajudou, que o pai não ajudou, que são frescos, e esquece que ali tem um bebê, que ele tem 2 anos e que ele não vai ter o mesmo comportamento do irmãozinho de 3, e que ele ainda não vai ter o mesmo comportamento da consulta que ele tinha 1 ano e meio, e que existem as fases do desenvolvimento, das conexões neurológicas que o bebê faz, da maturidade mesmo neurológica que vem com o tempo. E que você que trabalha com criança precisa estudar isso. Porque os pais estão de olho até como você se porta, né? E eu ainda vou dizer mais, quem sabe os pais que levam as crianças no seu consultório também não tem, né, uma caderneta lá da criança, onde ele anota lá, ó, nessa dentista aqui menos, essa eu não volto mais. E a gente esquece disso, porque os pais também têm uma avaliação interna daquilo que eles receberam. E a gente acha que só a gente, né, que tem que avaliar se deu certo, se foi o pai que não ajudou, se foi a minha secretária que não colaborou muito, e a gente tem que ter muita humildade de buscar os pontos aonde eu preciso melhorar na minha consulta. Por isso que um protocolo, ele muda completamente a vida do seu consultório. É uma coisa simples, uma coisa que fala, um protocolo eu mesmo crio aqui e tal. Você pode até criar um protocolo para você, mas o protocolo que eu criei, ele é testado, ele é assertivo, ele traz da bagagem quase 30 anos de formada, ele traz da bagagem o tempo que eu trabalhei como perita de juiz. Então, isso tudo facilita muito a sua vida no seu consultório, porque você vai realizar uma consulta já com pontos imprescindíveis para que você possa construir o seu valor e parar de ficar se preocupando com a questão de preço. O preço, a questão monetária, ela vai ser construída naturalmente. Então, uma dentista que trabalha no interior, por exemplo, que
que não cobrava uma consulta e ela resolveu trabalhar com protocolo encantamento Tiabela. Comigo no curso ela vai aprender que ela vai ter que cobrar consulta, né? Ela vai entender o porquê que ela vai ter que cobrar consulta. E no módulo Como Tiabela Pensa, ela compreende muito bem isso. Porque também não adianta eu entregar um protocolo e não mudar a sua mente, te fazer pensar como eu pensei, para poder conquistar o que eu conquistei. E aí, nesse módulo, ela vai aprendendo que ela precisa cobrar. E aí ela vai enxergando que ela está agregando valor, porque ela está seguindo os passos do protocolo. E aí ela consegue monetizar o que ela está entregando. Então, ela consegue fazer com que os pais enxerguem valor naquilo que ela está entregando. E aí você pode pensar assim, Tia Bela, mas como que as pessoas conseguem cobrar, iniciar uma monetização da consulta? Você vai fazer uma pesquisa de mercado, quanto que o pessoal cobra na sua área, na sua região, o custo do seu consultório. É muito importante você também trabalhar um pouco essa questão da gestão, saber qual o seu custo hora, quanto você paga de aluguel, quanto você paga de luz, quanto você paga de secretária. Isso é importante para você poder construir quanto que você vai cobrar. E aí você começa com um valor e à medida que você vai melhorando o que você está agregando com o protocolo, você vai escalonar o seu valor. E se preocupar muito com as pessoas que te valorizam. E muitos profissionais passam tempos a fio se preocupando com as pessoas que não estão te valorizando. Essas pessoas, elas vão viver procurando um convênio para ser atendido. Elas vão viver procurando um dentista que dá desconto. Elas vão viver pechinchando na porta dos consultórios, ligando, e na hora que liga, normalmente elas falam assim, quanto que é a consulta? Aí a secretária começa a explicar, não, mas quanto que é? Tá bom, obrigado. Elas estão muito mais conectadas com o valor financeiro. Elas não estão preocupadas com o que elas vão receber de cuidado com excelência no filho. E essa mente, muitas vezes, é difícil você mudar. Então, você tem que sempre preparar o seu valor pensando nas pessoas que vão te valorizar. Ah, Tia, mas é muito difícil, é muito melhor eu ficar preocupado com quem não me valoriza e fazer elas me valorizarem. Pode ser que algumas pessoas que não te valorizavam vão passar a te valorizar, mas eu te digo mais. Olha, quantos bebês nascem por ano no Brasil? Milhões de bebês, né? E quem está atendendo esses bebês que estão aí? Existe uma demanda muito grande de crianças, bebês, precisando ser bem cuidados com esse olhar criterioso, amoroso, e poucos profissionais que estão preocupados em melhorar essa entrega de valor, melhorar o que precisa ser entregue para que você possa cobrar o valor que você merece. Então, o meu conselho para você, o meu para casa para você, é você essa semana começar a pensar e decidir se você está no lado daqueles profissionais que estão pensando só em ficar dando desconto, que estão aí gritando para que as pessoas venham para o consultório, sem saber nem o que está oferecendo, sem analisar nem o que está oferecendo, ou se você quiser realmente mudar a vida do seu consultório, se você quer mudar para o time daquelas pessoas que estão preocupadas no que estão oferecendo, e assim serem mais honestas consigo mesmo e com as pessoas que podem estar no seu consultório procurando o seu atendimento. Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Eu sou Tia Bela, odontopediatra, estou aqui para te ajudar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.